Todos acharam Efésios? Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Nós começamos essa meditação na quarta-feira e vamos terminá-la hoje, se Deus permitir. Efésios capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da varonilidade perfeita, à medida da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra, sabedoria para entendê-la, discernimento, Senhor. Que o Teu Espírito possa trazê-la, revelada a cada mente, cada coração, e que a Tua palavra possa efetuar em cada vida aquilo que o Senhor já determinou desde antes da fundação do mundo. Pai, dá-nos a sabedoria, a unção, ó Deus, o discernimento para entendermos a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Meus amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Efésios. E nós vimos aqui que Efésios é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala sobre o nosso chamado e a nossa posição em Cristo. Do capítulo 4 até o capítulo 6, ele fala sobre o nosso privilégio e também a nossa responsabilidade diante de Deus. Também dos nossos deveres. E nós já estamos no capítulo 4. E nós começamos a meditar aqui na quarta-feira, no verso 7. E nós vimos aqui na quarta, do verso 7 até o verso 9. E nós vimos aqui que Deus, Ele inspira o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo para que Paulo, ele nos traga a revelação, a palavra de Deus, mas de uma maneira especial, porque antes ele, até o capítulo 4, ele usa muito a palavra todos. E Deus então, ele passa do assunto sobre
unidade dos cristãos, né, todos, para a singularidade. Ele passa da pluralidade, né, para a singularidade. Ele passa a falar também a cada um. Por isso, logo no verso 7, ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós. Então Deus nos trata como igreja na pluralidade, né? Mas também Ele nos trata na individualidade, né? Ele na singularidade, mostrando que a bênção de Deus também é para a igreja no todo. A igreja existe para ser abençoada, para ser bênção na sociedade, bênção na cidade, bênção no país, né? Bênção nas famílias, e cada família tem que ser uma bênção e abençoar a igreja é feita de famílias. E nós temos visto nos últimos dias como o diabo tem atacado as famílias para tentar destruir as famílias. E isto é algo que nasceu numa doutrina lá nas profundezas do inferno, e pessoas, até cristãs, vamos falar daqui depois, né? Vamos entrar um pouco na história da filosofia e falar até de pessoas que eram cristãs, né? E que foram usadas pelo diabo para deixar ensinos, como a Bíblia diz, né? Lá na carta de Timóteo, o ensino de demônios. Então, hoje nós vemos no mundo inteiro como que as mentes das pessoas estão sendo preparadas para a chegada do Anticristo. E há uma dominação do diabo sobre a mente da pessoa. Nós estudamos isso lá em Coríntios, capítulo 4, né? Que ele fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, e levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então hoje o maior problema está na mente, e nós estamos vivendo numa sociedade em que estamos sendo doutrinados, né? A nossa cabeça o diabo tem procurado, né? Controlar as mentes para que as pessoas aceitem normalmente as suas ideias e o pecado. E também isto é feito não só ensinando a criança. Antes estava na universidade, né? Mas os universitários foram saindo e começam a lecionar desde o maternal, primeiro grau, segundo, e então hoje esses intelectuais inúteis, intelectuais orgânicos, como os próprios endemoniados, né, que defendem essas ideias demoníacas, os chamam de intelectuais inúteis. E eles acham que estão certos, acham que uma visão humanista, uma visão, né, social, uma visão, né, cultural moderna do século XXI. E nós temos vivido um socialismo
né, vivido de maneira que, conforme o peixe ele está nadando, ele não vê a água. Você está aí respirando, já respirou hoje quantos litros de oxigênio? Desde que você acordou, né? Dormindo, estava lá roncando e respirando. Mas nós não temos o oxigênio, não temos a atmosfera. E hoje nós estamos assim. Estamos praticamente dominados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne para desfazer as obras do diabo. E hoje Jesus Cristo precisa encher a sua mente com o Espírito Santo, com a sua palavra. O que está escrito lá no capítulo 12 de Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E você vai transformar como? Enchendo a sua mente com a palavra de Deus. Se você for lá no Salmo 119, a partir do verso 11, há uma pergunta do salmista: como poderá o jovem, a criança, né, o adulto, o idoso, guardar o teu caminho? E ele responde: observando segundo a tua palavra. E ele completa dizendo: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que purifica a nossa mente, e o Espírito Santo que nos dá o discernimento para entendermos o engano do diabo, que sutilmente vai mudando a verdade de Deus em mentira. Nós estudamos isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 18, guarda do quadro aí, por favor. Romanos, capítulo 1, verso 18. Não estão tudo acordado, glória a Deus. Verso 18? Não, 8, não. 18. Romanos, capítulo 1, 18. Pegou. Pegou. A ira de Deus se revela no céu contra toda... Olha, presta atenção. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade. Que impiedade? Toda sorte de pecado, de maldade, de ódio, né? De mal que existe no ser humano. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão. Essa palavra perversão, ela tem uma conotação mais na área sexual, né? E hoje nós sabemos que as crianças são erotizadas desde pequena. Isso não é novo, começou aí há uns quase 30 anos atrás, com a rainha dos baixinhos, ia vestida lá, né, casa nua, e ali erotizando as crianças. Depois foi a foi a Carla Pérez, gente culta, um dia, passando lá perto, vendo um certo lugar que eles vão ligar, né? E a Carla Pérez lá, falando com ele, né? E ela fala, o menino tinha que completar um quadro lá, ela fala, aí, letra I. O menino estava voando, ela, I de escola. Pelo tamanho dele, né? Era papá. Né? O pai saía para trabalhar, a mãe trabalhando e as crianças lá sendo doutrinadas. E depois, quando a Xuxa, apareceu com aquela produção independente,
na nossa igreja, ali em cima, os mais antigos aqui lembram, muitos adolescentes engravidaram. Teve uma mesma que veio, tirou o obreiro da recuperação, né? E saiu com ele, e depois ele quis voltar para a recuperação e ela vinha visitá-lo grávida e produção independente. E vocês vão se casar? Não, vamos, isso aqui é produção independente. Mas Deus é justo. Um dia, Magno Malta estava fazendo um congresso, debate sobre pedofilia, e essa senhora foi convidada a ir, mas ela não podia falar nada, apenas assistir, não era dado a ela o direito de falar. E ela sentada na mesa, entra um pastor, deputado, e fala: essa senhora não deveria estar aí, e cita o filme que ela fez, né? Com jovens de 12 anos. E aquilo para todo o Brasil ver. É o que a Bíblia diz lá no Velho Testamento: o vosso pecado vos há de achar. Então a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vocês veem que os homens espontaneamente, de livre e espontânea vontade, com a cabeça feita, né, doutrinados, achando que é o melhor para eles, eles recusam a verdade e começam a viver a injustiça. Porquanto o de Deus se pode conhecer, ele manifesta entre eles porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebida por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O pecador não tem desculpa. O pecado é uma escolha pessoal. É uma decisão. Hoje de manhã vocês ouviram uma pregação sobre posicionamento, né? Pecado é um posicionamento. Vamos próximo. Indesculpáveis. Porquanto, olha, presta atenção para a gravidade. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles não raciocinam, e as pessoas, né, estão sendo preparadas para serem manipuladas. Tiram dela o raciocínio, a razão, a lógica, e elas são massa de manobra, estão a obedecer. Quem quiser saber o futuro disso tudo, leia 1984 de George Orwell, e também Admirável Mundo Novo de Adolf Hitler. Foram escritos logo após a Segunda Guerra Mundial. E a tecnologia que aparece nesses livros nem existia. Então foi como que profecia de Deus, né? Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Coração a mente, né? Obscurecida, porque lá em Coríntios 1, Paulo fala em Coríntios 4, acho que 4, que o diabo cega o entendimento, para que eles não entendam a verdade de Deus, né? Eles não entendam com o coração e sejam curados. Isaías diz isso e Cristo repete lá
em Mateus, verso capítulo 10. Inculcando-se por sábios. Eles colocam na cabeça que eles são sábios, que eles são, estão certos, que eles que são a solução para o mundo, a salvação, e inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, em como diabos, quadrúpedes e répteis. Não adoram a Deus, mas adoram de coisas e pessoas. Por isso Deus os entregou. Vai fazer o quê? Deixa seguir o seu caminho. Tais homens, Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Você está falando de homens e mulheres. Vamos à frente. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus. Vocês vejam, Deus os entregou Deus, e por causa disso, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Tudo de livre e espontânea vontade, escolhas, manipulados, induzidos e achando que. E ainda acho que tem o orgulho disso, tem a parada do orgulho disso, Acho que. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, pela terceira vez, os entregou a uma disposição mental. O problema está na mente. A nossa guerra hoje é na mente. Deus nos entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça. Olha quanto adjetivo ruim. Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Isso é notório, Insensatos, pérfidos, causam divisão, perfídia, divisão. Sem afeição natural, acabou o amor que existia antigamente entre as pessoas, e hoje uma pessoa vale menos do que um tênis, menos do que uma pedrinha, uma porcaria que eles compram e não pagam, A vida não tem mais valor. Insensato, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecer, o que eu acho pior nisso tudo é esse verso. Esse verso 1:32. Ora, conhecendo eles conhecem, sabem que estão errados. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam. Mas também aprovam os que assim procedem. Antigamente se fazia escondido, e hoje é incentivado, é aprovado, e amanhã será obrigatório. Eu lembro que quando começou esse movimento, desse tal de orgulho aí, foram chamados Clodovil. Todo mundo sabe que Clodovil, a opção dele, ele era deputado federal. E foi no congresso chamado para participar da parada. Ele disse: eu não vou. Eu assumi esse modo de vida e não aconselho para ninguém, não vou incentivar ninguém e não vou participar. Um outro que pouca gente sabe que assumiu isso também, Agnaldo Timóteo. Todo mundo, a turma da antiga, lembra das músicas dele, mas discreto. Mas hoje não. Hoje as coisas mudaram. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E até por lei. Leia lá na internet e procure lá. Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Foi, parece que o Santuário Oficial do dia 23 de dezembro de 2010, eu acho. Congresso de recesso, o Guia da Picanha assinou, e lá está escrito: trabalhar para a destruição da heteronormatividade, quer dizer, da família, e elevar a causa dessa turma. Um presidente fazendo um decreto. Enquanto você vê na Bíblia Ciro, que Deus chamou 200 anos antes pelo nome, meu servo Ciro. Ele nem tinha nascido. Isaías profetizou 200 anos antes que Deus iria usar Ciro para castigar a Babilônia e usar Ciro para reconstruir a casa dele. E Ciro baixou o decreto para construir a casa de Deus e que todos aqueles que estivessem nas províncias ao redor contribuíssem financeiramente para que a casa fosse construída e que madeiras fossem tiradas das matas do rei. Enquanto ele faz o decreto, como também Nabucodonosor, depois que recuperou a razão, depois de passar 7 anos, que elevou os olhos e disse: o Senhor reina, ele baixou o decreto, que a partir daquele momento todo mundo deveria adorar o Deus de Daniel. Como nós tínhamos um presidente que dizia: Deus acima de tudo. E aparece outros aí para fazer lei, aprovando, não só praticam, mas aprovam os que tais coisas praticam. Portanto, és indesculpável. Aí tá bom. Mas então, voltando ao nosso texto, Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala que a graça foi concedida a cada um, trazendo da pluralidade para a singularidade, do geral para o particular, porque Deus trata com todos, todos são importantes diante de Deus. Na igreja não existe ninguém mais importante do que todos, mas também com cada um de nós, cada um irá dar conta de si mesmo a Deus. A graça foi concedida a todos nós segundo a proporção do dom de Cristo. E nós vimos então que esses dons são pessoas que
Deus coloca na igreja. Faz da igreja um ministério plural, onde tem essas pessoas com o dom, com o fim de que a igreja seja edificada com um propósito. E nós vimos então até o verso 9. Então Paulo enfatizou que Cristo ressurreto e exaltado agora concede toda a plenitude de suas bênçãos à igreja e ao universo. O verso 9 diz: ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Ele foi ao inferno e disse: olha, todo mundo que está aqui está condenado. Satanás, me dê a chave do inferno e da morte. Ele venceu a morte. Passou no paraíso e levou todo mundo que estava no paraíso para o céu. Por quê? Porque ninguém, desde Adão até a morte de Cristo, ninguém tinha ido para o céu. Ficava no paraíso. Porque para entrar no céu tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro ainda não havia sido derramado. Foi derramado ali na cruz e ele morreu e ressuscitou. Lá em Romanos capítulo 5 diz que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque se ele morresse e não ressuscitasse, nós continuaríamos no pecado. Se ele não morresse naquela cruz, nós continuaríamos no pecado. Precisava que um justo morresse por todos. Você vai entender isso lendo o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Nós estudamos 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro homem, Adão. Segundo homem, Cristo. Primeiro homem, feito do pó da terra. Segundo homem, do céu. Primeiro homem, terreno. Segundo, celestial. Através do primeiro homem, Adão, entrou o pecado no mundo e entrou a morte. E através do segundo, entrou a redenção, entrou a vida, entrou a salvação. E através de Cristo, então, nós temos acesso agora ao Pai. E ele passou no paraíso e levou todos. Lá em Hebreus diz que nós, aqueles todos morreram na promessa de que Cristo viria, na plenitude dos tempos, morrer naquela cruz para nos salvar. E muitos profetas queriam saber como seria isso. E até os anjos queriam pregar o Evangelho, mas que foi confiado a nós, né? E Cristo, então, ele, depois que ele derramou seu sangue, ele pôde purificar o pecado de todos aqueles que creram nele e estavam no paraíso esperando a crucificação. Então, ele, sem nós, não podia ser aperfeiçoado. Está lá em Hebreus, a partir do capítulo 10. Eu já disse, leia Hebreus, você entendeu o Velho Testamento. E lá em Hebreus 10 diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem pecado que não possa ser perdoado, desde que você se arrependa e deixe. E abandone. Então, Paulo enfatizou que Cristo ressurreto, ressuscitado, né? E exaltado, agora concede toda a plenitude das suas bênçãos à igreja e ao universo. E lá no capítulo 1 nós vimos, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes.
onde Ele nos fez assentar. Ele nos deu um lugar de destaque, né? Um novo padrão, né? De vida em Cristo Jesus. E Ele mesmo, no verso 11, diz aí: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolos da igreja. Hoje qualquer igrejinha tem um apóstolo, né? Estamos recuperando aqui, passou por aqui, se recuperou. E ele hoje é apóstolo. E eu já me tirou pastor, né? E vou morrer pastor. Porque apóstolo era, na minha concepção, só para aquela época. E hoje na igreja tem pessoas que exercem essa função, faz o título de apóstolo. E aquele que tinha o título de apóstolo, ele, segundo a sã doutrina, estabelece os alicerces doutrinários da igreja local. Normalmente, apóstolo significa alguém enviado. Mas os apóstolos das igrejas que tem por aí ficam lá na igreja, não sai para lado nenhum. O apóstolo Paulo, ele teve 13 viagens missionárias. Se você olhar, ele rodou todo o mundo antigo. Só não conseguiu chegar à Espanha, onde ele pretendia, né? Mas a Roma ele chegou, porque era uma promessa de Deus de que ele daria testemunho a César, né? da graça de Deus que o alcançou. Então, o apóstolo, ele era enviado, como Paulo foi, e Paulo, em cada cidade que ele ia, ele começava a evangelizar, deixava aquele grupo, aquela igreja, e depois ele escrevia cartas, orientando aquele grupo, orientando aquela igreja, e teve algumas cidades em que ele foi preso, foi açoitado, né? E lutou com feras na arena, e um dia me colocaram para pregar no Congresso Peniel, e eu abordei esse assunto, e eu usei uma frase que nunca mais eu esqueci, né? Eu disse, né, se eu tomasse tanta varada como Paulo tomou, né, aquela que estava cantando na prisão, como Paulo e Silas cantando, eles tinham sido açoitados, né, e estavam ali orando e cantando. E de repente, um terremoto veio e balançou os alicerces daquela igreja, daquela prisão, as portas se abriram e o carcereiro já veio querendo se matar, porque ele sabia que se todos fugissem, no outro dia a cabeça dele ia rolar. Mas Paulo disse, não te faça nada, todos estamos aqui. E ele, vendo o poder de Deus, está lá em Atos 16, ele diz, o que faremos? O que eu posso fazer para conhecer esse Cristo? Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele então levou Paulo para casa e ele tratou das feridas. Paulo falou de Jesus e batizou toda a casa daquele carcereiro. Então, o apóstolo, ele lança as bases da igreja nova, né, que ele vai abrindo, ele vai começando para Cristo. Então hoje, se o apóstolo está lá entre quatro paredes, que apóstolo é esse? Ele tinha que sair, né, evangelizando, deixando as igrejas prontas, e aí passava
os evangelistas, os pastores, os mestres, para edificar a igreja. E também o texto continua dizendo: profetas, uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas são defensores, pregadores das verdades divinas, edificando e exortando e consolando. Hoje a gente vê muito profeta aí chegar: eu tenho um recado de Deus para você. Se disser para mim, eu vou dizer: olha, diga para Deus, porque ele pode falar comigo. Não estou de mal dele. Pode falar direto comigo. Então, cuidado com os profetas que existem por aí. Viu? E tem um profeta que chega: olha, Deus mandou te dizer que aquela pessoa é a pessoa escolhida para você. Deus não escolhe ninguém para ninguém, não. Você é que escolhe. Deus escolheu uma só, Eva, para Adão. Quando Eva pegou aquele fruto proibido, comeu e deu a Adão, eles viram que havia uma besteira que haviam feito, E fizeram para si roupas de figueiras, se esconderam, e Deus desceu para recuperar aquele casal perdido, e Deus perguntou para Adão: quem é que comeu primeiro? Eva. Não, por que ele não perguntou para Eva? Que deu cabeça. Ele chegar na Eva, por que você ouviu a voz do diabo e comeu do fruto que eu disse não poderia comer? Deus só deu um mandamento: esse fruto não pode, essa árvore, desse fruto você não pode comer. E um só eles conseguiram desobedecer. Não adianta você dizer: se fosse eu não faria isso. Mas Deus foi a Adão: Adão, o que fizeste? Por que Deus foi falar primeiro com Adão? Porque Deus trata com a autoridade. Quem era o cabeça ali? Adão. No casamento, quem é o cabeça? O homem. O marido. Tem uns que são cabeça de bagre, Mas o cabeça. Qual que é, É o cabeça. Então Deus foi a Adão e ele falou para Deus: foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, a culpa do Senhor. Então depois dessa, Deus falou: não escolhe mais para ninguém. Cada um escolhe a sua. E se escolher um carvão molhado, que abane. E vice-versa, Cada mulher escolhe o seu também. Teve uma que chegou para alguém, Deus tem um propósito com nós dois, Ele falou: Ele quer que nós vamos para o céu, Isso é o propósito de Deus. Então Deus não escolhe ninguém. Se o profeta chegar dizendo: olha, Deus disse que é você. Eu já ouvi isso aqui, inclusive um rapaz levou um jovem que estava muito bem aqui e depois levou a menina da pior na rua. E já ouvi muitas vezes isso, já vi muitas vezes isso. Mas falou o profeta lá que Deus disse que era a afronésia, Deus escolhe, quem escolhe é você.
profetas, eles pregam a verdade divina, edificando e exortando e consolando. Coloca aí no quadro Atos 11, verso 27 a 30. Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. É até o 11:30 só. 1 Coríntios 14, 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esta é a função do profeta: edificar, exortar. Exortar não é xingar, não é oprimir o irmão que está desviado, não. Exortar é tornar a trazer para o caminho, com amor, com palavras, escolhidas e orientadas por Deus. E consolando, porque o sujeito já está mal por causa do pecado. Se chega alguém lá e ele começa ainda a oprimir mais, acaba empurrando mais longe. Tem que dizer: ó, Deus te ama, só não ama o seu pecado. Deixa o pecado e venha. E o pecador normalmente fica com vergonha, né? Eu vi muito isso: eu não vou voltar, eu estou com vergonha. Vergonha é continuar no pecado. Quem não peca? A Bíblia diz que lá em 1 João, se alguém disser não pega, é mentiroso. Nós não vivemos mais na prática do pecado, mas cada um de nós está sujeito ao pecado. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que dia a dia precisamos fazer uma introspecção e ver onde nós erramos e pedir perdão de Deus. Os profetas hoje não trazem novas revelações da verdade divina, mas expõem com veracidade. O que é veracidade? Aquilo que vem da verdade. O que é verdade? A palavra de Deus, Cristo. Explicando com veracidade e entusiasmo a verdade já revelada pelo Espírito Santo nas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alma nasça em vosso coração. Quem é a estrela da alma? Cristo. Primeira Pedro 19, cadê o verso 21? 2 Pedro 19, 19 a 21. Cadê o verso 20?
sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, mulheres santas, falaram da parte de Deus movidas pelo Espírito Santo. E olha, o Espírito está sujeito ao profeta. Já houve um caso aqui na igreja, quando um profeta, no meio do culto, o culto era ali na frente, né? Entrou falando uma língua lá, né? E queria pegar o meu microfone no meio da pregação para falar não sei o quê. Eu disse, você vai aguardar, porque se Deus mandou você, você chegaria antes do culto, não é? Porque crente, Deus não se atrasa, e quando Ele manda alguém, Ele manda antes do culto. E ó, pastor, Deus me deu essa palavra para a igreja, Ele ia falar, e se testificasse, ia dar a oportunidade para o profeta. Eu falei, sente e espera o culto acabar, porque a profecia agora é esta. Mas ele saiu bravo e foi embora. E saiu falando do pastor, né? Mas, se ele ler 1 Coríntios 12, 13, ele vai ver que tudo é feito com decência e ordem. Havendo profecia, sejam 1 ou 2 ou 3 no máximo. Se houver alguém falando em língua, que haja alguém que interprete. Se não houver, fale só para si. Então, toda profecia. E o Espírito está sujeito ao profeta. E o profeta, ele sabe esperar a hora certa, o lugar certo, a pessoa certa para trazer a profecia que Deus lhe deu para comunicar. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Quer dizer, você vai ouvir, vai confirmar se é de Deus através da palavra, se testificar com você e testificar com a palavra, você vai dar crédito à profecia. Lá no Velho Testamento, quando alguém falava como profeta e a profecia não se cumpria, era apedrejado. E se hoje fosse assim, né, o temor seria maior. Atos 31, 1. Aliás, Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia, eu gosto muito dessa igreja, era uma igreja que tinha um ministério plural. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, com sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manai, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E vamos ler o próximo. É interessante esse texto. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo àqueles profetas, né? Separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esta palavra, separai-me a Paulo e Barnabé, tire as mãos, porque às vezes a igreja segura o sujeito e dizendo, se ele for, nós vamos perder.
Olha, o único lugar que está cheio de insubstituível é o cemitério. Não tem ninguém insubstituível para Deus. Quando Deus leva, Ele traz alguém para continuar a obra do jeito que Ele quer. Ninguém é insubstituível. Tem gente que acha, quando eu sair, eu já ouvi isso. Agora a igreja acaba quando eu sair dessa igreja. E a igreja melhorou. A casa de recuperação agora acaba, né? Porque aconteceu algo, né? E depois que aconteceu aquele algo, a casa de recuperação foi muito mais abençoada. Porque tivemos mais tempo para dedicar a casa de recuperação de Asdal. Atos 13:1 já vimos, né? O evangelista, ele proclama o evangelho de Jesus Cristo e exorta ao arrependimento dos pecadores e à fé salvadora em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Atos 21, verso 8. Atos 21, 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. Pensa, né? Abra agora 2 Timóteo, capítulo 4 e 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versos 4 e 5. Capítulo. Tinha esse. Não, o capítulo, pastor. O capítulo. Estou falando. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4 e 5. 2 Timóteo 4 e 5. Amém? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Todo cristão precisa ser sóbrio. Sóbrio quer dizer que a cabeça dele não está entorpecida, nem por drogas, nem por álcool, nem pelo Jair, nem por história, nem por time nenhum, nem por nada, né? Sobriedade, atenção plena, ligado à voz do Espírito de Deus, submisso a Deus, consciente do mover do Espírito e dos tempos e épocas em que nós estamos. 2 Timóteo 2, 4 e 5. Ele retirou. É 2 Timóteo 4 e 5. 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Ganhamos, vocês ouviram aí, no mundo passareis por aflições, né? Tem gente que prega, pastores que pregam, que quando você aceita Jesus, acabou os problemas, é só vitória, é só bênção, é só dinheiro no bolso, é só alegria, né? Mas nós estamos num mundo que jaz no maligno e estamos sujeitos a enfermidade, a acidentes, a tantas coisas. Mas Deus está conosco e Ele, tudo que nos acontece é segundo a permissão de Deus. A menos que você busque o problema da sua mão, né? Então, diz a palavra de Deus
Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo era um jovem, filho de pai grego, mãe judia, a avó dele, Loide, e a mãe dele eram cristãs, e ele foi evangelizado, e ele tinha uma promessa que foi dada a ele com imposição de mãos. E ele se tornou companheiro de Paulo, nas suas viagens. E quando Paulo o encaminha para aquela igreja, ele diz para ele: sede sóbrio. Entendeu? Sim. Sede sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, meu amado irmão, se Deus te deu um ministério, seja diligente e faça este ministério conforme o Senhor ordenou, da melhor maneira possível. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Pastores, Atos 20 e 28. Pastor, coitado do pastor, né? Coitado nada, pastor é a melhor coisa do mundo, melhor do que ser rei da Inglaterra ou presidente dos Estados Unidos da América. Pastores, Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Pedro 5:2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Infelizmente, há muitos pastores aí, com sorte da ganância, que só estão interessados no patrimônio próprio, E mestres, Atos 13, 1. Nós já lemos o mesmo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé. Se tem um sujeito que eu admiro nessa turma aí, é esse tal de Barnabé, homem de Deus. Mestres 3:1. 3:1, Tito, verso 2, capítulo 2, verso 1. Tito, capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tem muito pastor aí pregando um evangelho que não confere com a Bíblia. Por isso, meu amado irmão, eu te aconselho ficar com a sua Bíblia aberta, com um lápis. Eu não vou pegar a Bíblia com caneta, eu vou com uma lapiseira. E não engula tudo que você ouve, não. Consulte na Bíblia. Se estiver em desacordo com a palavra de Deus, chega para o pastor, você disse isso, mas aqui está dizendo isso, quem está errado? Isso é a Bíblia. A Bíblia eu sei que não erra. Aí, talvez o irmão não tenha entendido, ou o pastor tenha entendido mal, E se ele for humilde, ele vai procurar,
estudar a respeito do assunto e vai te ensinar da maneira certa. Os mestres guiam, instruem, cuidam da Igreja de Jesus Cristo, ensinando com veracidade a palavra de Deus, aplicando-a ao viver em Cristo. Aqui em Efésios 11, compreende-se que dons espirituais são somente qualificações, capacitações espirituais de homens, né? Mas que pessoas capacitadas por e em Cristo também são dons dados à igreja. Então, Deus dá à igreja pastores, profetas, evangelistas, mestres. E este é o ideal, né? Que a igreja tenha todas as pessoas com todos esses dons. Uma igreja de ministério plural. Com o qual, com qual propósito ele concede à igreja pessoas, liderança capacitada espiritualmente como dons. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse é o propósito que Deus dá homens capacitados à igreja, preparados por Ele, capacitados por Ele, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, com vistas ao crescimento da igreja, até a estatura do varão perfeito, que é Cristo, que é o objetivo final. Aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13, 9. Travou. O computador travou. O computador travou? Então nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13. Treze, 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 9. Diz a palavra de Deus assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Então, Paulo, ele queria o aperfeiçoamento da igreja de Corinto. E Paulo era um presente de Deus às igrejas. Consertar o que está com defeito, completar o que está incompleto, como preparar o osso quebrado, consertar o navio, tudo isso. Mateus capítulo 4, verso 21. Mateus 4, 21.
Mateus 4, 21 diz: passado adiante, viu outros 2 irmãos, filhos de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21. Hebreus 13, versos 20 a 21. Hebreus 13, versos 20 a 21, a palavra de Deus nos diz: vós vamos ler a partir do verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vocação, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Leia Hebreus. Para o propósito final, que é o desempenho do seu serviço. Então, é para que cada crente seja edificado, cada cristão seja edificado, para que você possa desempenhar o serviço no corpo de Cristo. Nós vimos lá no capítulo 1 que Paulo ora para que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos entender qual o propósito do nosso chamamento. Também qual a riqueza da herança que nós temos nos santos, que nós temos reservada para nós nele. Então esse é o propósito final, desempenho do seu serviço. Atos 6, 4. Está bom, não? Voltou. Voltou, né? Então vamos lá. Atos 6, 4. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Uma atitude muito sábia do líder, lá daquela igreja de Jerusalém. Porque os pastores, os mestres, os evangelistas, os profetas, além de fazer o serviço da obra de Deus, eles tinham que assistir as viúvas, tinham que repartir o pão, tinham que cuidar dos órfãos. Então eles resolveram eleger diáconos. E hoje diácono é escolhido conforme a conta bancária dele, conforme o cargo dele, conforme a roupa que ele usa, o carrão dele. Então ele é consagrado diácono, conforme o tanto que ele dá de dízimo. Mas a Bíblia diz que o diácono tem que ser esposo, tem que ter uma esposa, ser fiel a ela, ter o testemunho dos de casa e dos de fora, e ser cheio do Espírito. Esse é o padrão para ser diácono. E eu conheço um rapazinho que aos 20 anos, solteiro, sem base nenhuma da palavra de Deus, foi consagrado diácono na igreja dele. E depois o pastor ainda fez mais. E casou com uma mulher que já tinha 2 filhos e um pai alcoólatra para ele cuidar, mais velho do que ele, uns 10 anos. Gostava muito dele, né?
Então, isto é falta de sabedoria. Já que o computador voltou, vamos lá. Hebreus 6:10. Está acabando, viu, gente? Amém? Cadê o... Foi mal, pastor. Pessoal, Atrasou, mas veio. Só atrasou, foi delay. estamos acabando, gente. Amém, né? Poxa. Esse ar ainda com cara de ar. Vamos lá. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servir aos santos. Deus não é esquecido. Nós esquecemos, ou fazemos de contas que esquecemos, né? Mas Deus não esquece. Ninguém, as pessoas vivem querendo reconhecimento. Eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu renunciei, eu não sei o quê, eu trabalho demais que os outros, eu trabalho, ninguém me reconhece. Eu acho que quem trabalha tanto que esquece de fazer obra de Deus, né? Porque a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muita atividade na obra não quer dizer que a obra está sendo feita conforme deve ser. Então, Deus não é esquecido. Tudo que você faz, Ele anota. E no tempo certo Ele vai te recompensar. Se não for aqui, lá na glória. Mas Ele é fiel e Ele já recompensa você aqui. Ninguém precisa reconhecer. E Jesus mesmo disse, né? Tem uns fariseus oravam nas praças, jejuavam, faziam cara de quem estava jejuando lá, né? Aquela cara de mamão, né? E mamão já fez. Aí o galardão deles já tinham ganhado, todo mundo, que cara santo, que homem abençoado, né? Ganhou o galardão. Mas quando você faz e a sua mão direita, com a sua mão direita, a esquerda não fica sabendo, você não sai tocando trombeta, você faz o bem sem olhar a quem, a amigos e inimigos, seja quem colocar nas suas, Deus colocar dentro de você, Deus te recompensa. E há mais prazer no ato de dar do que de receber. E nós estamos porque Deus não é injusto. Eu lembro que teve uma reunião do ministério e um pastor, ele havia a igreja ficado sem uma igreja muito grande, ficado sem pastor. E ele era o braço direito do pastor. Mas ele não era o indicado pelo pastor Reuel para assumir a igreja. E teve aquela reunião e eu vi que ele saiu, né? Meio cabisbaixo, descaiu o semblante dele. Aí eu chamei ele à parte e li esse verso para ele. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. Eu falei, fica na sua, continue servindo a Deus onde Ele te colocou, né? Embora o ministério não tenha colocado você como cabeça, continue sendo pescoço lá, né? E no seu tempo, na sua hora, Deus vai te exaltar. Porque Deus, Ele pega o humilde no devido tempo, Ele exalta. Mas aquele pastor chegou na cidade dele e fez o contrário. Juntou a turminha dele e montou uma igreja para ele. Botou até um nome bonito, né? Eu não vou falar o nome da igreja, eu já preguei sobre isso. E vocês vão saber que igreja que foi, né?
mas dividiu e levou parte da igreja. Davi, quando saiu, largou Saul, ele levou quantos com ele? Hein? Ninguém. Quantas lanças Davi jogou em Saul? Hein? Davi ficava treinando, Saul treinando pontaria com Davi. A lança encravava na parede e Davi se desviava delas. E Davi saiu e não levou ninguém com ele. Depois, 400 homens descarreirados, injustiçados, perseguidos, em aperto, se juntaram a ele. Foi a primeira casa de revelação da Bíblia, lá na caverna, de Adulão. E ele se fez chefe sobre eles. E ele trabalhou na vida desses homens, e esses homens vieram a ser os generais, os comandantes de Israel, quando ele assumiu o trono de todo Israel. Abner, Joabe e tantos outros, os valentes de Davi. Apocalipse 2:19, já estou acabando. Bem, né? Então vamos lá. Apocalipse 2:19. Amém. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa que as primeiras. Mas não era esse não. Esse foi o 19? 2:19. Então é isso mesmo. Então Jesus conhece as nossas obras, se são boas, se são ruins. E Ele, quando você faz a obra de Deus, Ele vai te recompensar. Realização de serviço, atos de serviço. Esse é o propósito, não só para o pastor, para o evangelista, para o profeta e mestre, não, para toda a igreja. Quem gera a ovelha? É o pastor? É a ovelha. Não é a ovelha que reproduz? Então, o pastor cuida das ovelhas, sabe não? Fique sabendo que quem gera ovelha é ovelha. Então, o aperfeiçoamento dos santos é para isso, para que você desempenhe o seu serviço. Nós vemos aí os serviços, né, que estão para serem feitos. Vamos ver agora, para encerrar, só duas coisas. Para a edificação, Atos 20:32. Ora, pois, recomendando-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha, gente, que versículo importante. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra, o Senhor e a palavra, né, da sua graça, que tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Romanos 15:2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para edificação. Muita gente quer agradar de muitas maneiras, né? Mas de preferência o que for bom para edificação. 1 Coríntios 12, 13 e 27. 12 primeiro, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, e nós somos os membros, e cada membro tem uma função. No seu corpo, cada membro tem uma função. Dedinho não serve para nada, vai
Dá uma martelada nele para você ver como é que ele é importante. Tem um negócio lá em casa que sempre eu bato o dedinho nele. E quando eu bato, sempre eu dou de chinelo ou descalço. E outra coisa, eu já viu quando você machuca o pé, você sempre bate o machucado na quina? Sempre é o dedão machucado que bate ou o dedinho machucado que bate, não é outra parte. Mas voltando ao texto, nós lemos o verso 12, vamos ler agora o verso de número 'Efésios, capítulo 2, verso 21 e 22. Efésios, capítulo 2, verso 21 e 22. Amém. Estamos ainda falando da edificação, viu? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a igreja é esse edifício. E Pedro fala que nós somos tijolos desse edifício. Efésios, nós lemos 21 e 22, né? Fortalecer e conduzir ao crescimento espiritual do corpo de Cristo, a igreja. Efésios 22, 23. Pegou 23? Não tem. 2? 23. O outro, próximo, 23. Não tem. Efésios 2, 23. Não tem. Não tem? Aqui não. 2, 23 não. Efésios 1, 22, 23. Quem disse 2? Quem disse, né? Quem disse? A culpa é minha agora? Não. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, que para ser o cabeça sobre todas as igrejas, eu deu à igreja. 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios, aliás, 1 Coríntios, para encerrar, 1 Coríntios 12, 13 e 27. 1 Coríntios 12, 13 e 27. 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Depois vamos ver o 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer baianos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, o desafio é a aplicação de tudo isso, viu? A liderança espiritual é concedida para promover e direcionar esse crescimento e para garantir a unidade em amor. Todo e cada ser humano é membro do corpo de Jesus Cristo, desde que ele aceitou Jesus, esteja na igreja. Edifiquem com base bíblica, porque há uma forte tendência no meio cristão de classificar esses líderes e leigos e terceirizar ao chamado líder a plena responsabilidade do serviço cristão, do ministério e na igreja de Jesus Cristo. Então, não é só do pastor a responsabilidade, não. É de todos e é de cada um gerar ovelhas. Nós estamos hoje já é dia 12 de outubro, né? Ou 14.
de agosto, né? Estou apresentando. Então, quantas pessoas serviram esse ano para Jesus? Mais 10. Quantas ovelhas você gerou? Rapaz, Vai aparecer diante dele no final do ano queria não um monte vazia? aí, mas tá desviado. Lá em Deuteronômio, eu vou achar esse texto que fala que cada ano, Oi? cada um tinha que comparecer diante de Deus, não podia comparecer de mãos vazias. Então você já tem ainda setembro, final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses, então mais de 130 dias para ganhar uma ovelha. Gerar uma ovelha, né? Então não terceirize, o pastor não é responsável sozinho não. Todos e cada um. Nós temos a real compreensão da soberana graça de Cristo, da dádiva dos dons espirituais, preservando a singularidade, diversidade e unidade do corpo, que é a igreja. Temos nós, todos e cada um, agindo sob a dependência e a autoridade de Cristo, visando passos práticos, devemos dar no Espírito Santo para a compreensão e comprometimento com a vontade de Deus com base nesse estudo bíblico. A sua responsabilidade debaixo da graça e capacitação divina é com humildade, perseverança, confiança e alegria aplicar os princípios e as verdades divinas que tens ouvido. Tem ainda mais 3 versículos. Filipenses 2, 12 e 13. Né? Está acabando. 12, 13. Irmão. 12. Mas não vai sobrar nada para depois, então vamos acabar. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa vocação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. 1 Timóteo 4, 7 a 9. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é a daqui há de ser. E o verso, por fim, tem 9 ainda, né? Fiel é esta palavra e digna de ter aceitação. Finalizando o penúltimo verso, 1 Timóteo 1, 22 e 27. 1 Timóteo 1, 22 e 27. Vai até o 20, pastor. Hein? 1 Timóteo 1, vai até o 20. Aliás, Tiago 1. Quem falou Timóteo aqui? Tiago 1, 22. E dentre esses, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, tem ouvidos para ouvir e ouvidos para não ouvir. A Bíblia sempre diz que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você escuta, mas às vezes não ouve. O ouvir bíblico é escutar, guardar na cabeça, no coração e colocar em prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não adianta saber.
Ah, eu sei a Bíblia de cabo a cabo, mas não vive. Então coloque em prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando você é só ouvinte, você está enganando o pastor? Não, até os incrédulos sabem se você é crente ou não. Crente é igual chinês, japonês. Cara, você sabe que é. Então, se você é só ouvinte, você engana a você mesmo. Tiago 20, até 27. 22. Tornai-vos praticantes. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem natural que contempla no espelho o seu rosto natural e para logo por si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, essa é muito importante, devia decorar, mas aquele que considera atentamente o que? Presta atenção aí. Na lei perfeita, a lei perfeita está onde? Palavra. Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado, mais do que feliz no que realizar. E ainda tem o verso 26, 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É você fazer o bem, investir no próximo e guardar-se incontaminado do mundo. A medida desta mensagem, ao meditar nesta mensagem, pergunte-se: como eu posso colocar isso em prática na minha vida? Qual o primeiro passo que darei nessa direção para que haja real transformação em minha vida? No Espírito Santo, conheça, creia, aproprie-se e pratique a verdade divina para que experimentes a vida plena que há em Jesus Cristo. Evangelho de João 10:10. Todos deveriam saber de cor, mas como não sabe, abre aí. Amém. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora acabou. Vamos orar? Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai, por a Tua palavra. Pai, que tudo que vimos, ouvimos nessa noite, fique guardado em cada mente, em cada coração, e que Teus servos, ó Deus, possam crescer até a estatura do varão perfeito de Cristo. Que o Teu Espírito nos incomode, ó Deus, para que tenham consciência de que o Senhor trata com todos e com cada um na igreja, e que a responsabilidade é de todos e de cada um. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.